Ai, ai, esse vídeo aqui demorou pra sair, hein? Esse vídeo ele não é pra te convencer de qualquer coisa, ele é apenas um relato da minha história. Assim como eu assisti dezenas de vídeos e relatos que me ajudaram muito na minha caminhada até a igreja, eu decidi fazer esse vídeo aqui também e, se Deus quiser, que ele ajude alguém que esteja trilhando um caminho semelhante. Então esse é o intuito desse vídeo, é apenas um relato, ok? Bora lá então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu me chamo Emanuel de Farias, eu sou psicoterapeuta e esse é o relato da minha conversão. O relato de como eu me tornei católico depois de 27 anos sendo protestante. A minha história ela começa numa igreja chamada Adventista da Promessa. A Adventista da Promessa é uma igreja dissidente da Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja um pouco menor, as duas têm nomes parecidos, mas têm as suas diferenças doutrinais. Então eu nasci nessa igreja, que aqui na minha cidade é uma igreja bem familiar. Então 2 tios meus são pastores, a minha tia é líder de uma outra coisa, a minha mãe é líder de outra, e assim por diante. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu comecei a tocar bateria na igreja. Eu sempre tive uma predisposição para tocar esse instrumento, né, uma facilidade natural, então eu comecei a ter interesse também muito cedo, comecei a tocar. Quando eu era pequeno, antes dos cultos, eu ficava brincando na bateria. Quando o culto começava, eu saía. Até que um dia eu não saí. Eu fiquei tocando e toquei até ano passado, 2024. Então eu servi mais ou menos por uns 20 anos nessa parte da música, tocando bateria. A parte relevante da minha história começa ali por 2020, quando eu fui num retiro de carnaval numa cidade chamada Nova Hartz, que fica pertinho de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Eu moro na região noroeste do Rio Grande do Sul, então é uma viagem um pouco longa para chegar até lá. E esse retiro me impactou bastante, porque eu cresci numa igreja que ela tem uma raiz pentecostal muito grande. Então se entende a ação do Espírito Santo, por exemplo, como essa coisa de falar em línguas, o grito, o choro, todas essas coisas. E eu achava que eu precisava disso. Então por muito tempo eu achava que o meu coração era duro, que eu não conseguia acessar a fé, que eu não sentia a presença de Deus. E esse retiro me impactou porque em muitos momentos durante o retiro eu me emocionei muito. Então foi impactante para mim porque eu achava que lá eu tinha sentido de fato a presença de Deus, e que depois desse retiro eu não havia sentido mais. Isso porque eu não chorava, eu não me emocionava, eu não tinha esse sentimento afetivo que é muito comum no meio pentecostal. Agora a gente entra num ponto que é crucial da história, porque sem isso provavelmente eu não teria entendido nada e eu continuaria dando cabeçada nessa parte da religião, que é um relato de como eu me tornei um psicoterapeuta. A gente vai dar algumas voltas na história aqui, mas elas são importantíssimas porque sem isso eu não teria chegado até a igreja. Quando eu tinha uns 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, eu queria cursar engenharia civil. A minha família toda é envolvida com essa área da construção civil, então naturalmente eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Só que no segundo ano, com 16 anos, eu tinha mudado de ideia e aí eu queria cursar psicologia. Porque eu tinha ali meus amiguinhos, dilemas de adolescência, eu gostava muito de dar conselhos, né, com 16 anos. E meus amigos gostavam desses conselhos, por mais que um serzinho de 16 anos, que não sabe o que está fazendo da própria vida, de alguma forma eu ajudava esses amigos nesses dilemas de adolescente. E aí no ano seguinte eu acabei voltando para a ideia da engenharia civil, porque eu tinha pesquisado e aí dizia que isso dava dinheiro, eu ganhava bem, então eu fui cursar isso aí. Então em 2015 eu entrei na faculdade, comecei a cursar engenharia civil, comecei a estagiar na área, até que em 2018 eu conheci uma figura que é muito importante na minha história, que é o Ícaro de Carvalho. Através do conteúdo do Ícaro, eu comecei a entender que dava para trabalhar com marketing, que dava para usar a internet para prestar serviço, para vender produtos. E ele falava sobre marketing, mas ao mesmo tempo falava sobre um monte de coisas da vida. Aí eu vi que ele era católico, ele era aberto à vida. Eu não entendia direito o que era aquilo, o que aquele cara estava fazendo, mas eu entrei na escola dele. Então eu comecei a estudar marketing digital. Até que no final de 2020, no meio da pandemia, eu decidi largar a faculdade e o estágio que eu estava fazendo em engenharia civil e comecei a trabalhar com marketing. Então eu fiz a minha primeira transição de carreira. No início foi bem complicado, mas eu acabei perseverando nessa parte do marketing, mas tinha sempre uma faísca, né, daquele sonho da psicologia, daquela vontade. Só que começar uma faculdade do zero, ali já em 2020, né, 2020, 2021, cursar tudo de novo, isso tudo já parecia uma coisa muito distante. Até que então em 2023 eu descobri então que essa vocação do psicoterapeuta, a psicoterapia hoje ela não é regulamentada no Brasil, o que significa que dá para atuar como psicoterapeuta sem necessariamente ter cursado uma faculdade de psicologia. É óbvio que tem que ter essa responsabilidade, né? Precisa ter uma formação robusta para poder lidar com pessoas, para poder lidar com uma alma que chega quebrada até você.
E não é porque não é regulamentado que dá para sair por aí atendendo sem formação ou com cursinhos de 2, 3 semanas. Então, para deixar isso bem claro, que realmente é uma profissão muito séria, é uma profissão que realmente exige muito estudo e exige que você tenha uma certa envergadura intelectual, espiritual e de estudo também. Eu descobri isso da psicoterapia através do Dr. Bernardo Busanello. Ele é meu conterrâneo, ele é daqui de Santa Rosa, hoje ele mora em São Paulo. Ele comentou em um story que ele atuou como psicoterapeuta enquanto fazia a faculdade de medicina. E aí eu perguntei para ele, né, como que ele havia se formado para poder atuar. Foi então que ele me apresentou a especialização do professor Tiago Andrade Vieira. Foi em dezembro de 2023, então eu decidi, eu vou estudar esse negócio, talvez eu nem atenda, né, não tinha pretensão de atender realmente pessoas, mas eu vou me aprofundar nessa investigação do que é o ser humano, do que é a psicologia. Então eu entrei na especialização dele e na certificação do Dr. Ítalo, que inclusive é um outro personagem bem essencial na minha história. Acabei entrando nas duas ao mesmo tempo, então eu dei o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de peitaço, né, fazendo esse investimento de tempo, de dinheiro, para poder começar a estudar isso de forma mais séria. E foi ali na especialização em psicoterapia que eu comecei a entender algumas coisas e ter contato com um conceito de fé e religião que eu nunca havia tido. Eu comecei a entender também essa busca que eu tinha pela emoção, pela afetividade, pelo choro, como se isso aí fosse a fé. Só que eu ainda tinha minhas dúvidas, porque eu cresci em um lar, em um meio que é muito anticatólico. Então tinha todo aquele estigma padrão, né, de que católico é idólatra, de que adoram imagens, todos aqueles preconceitos padrões, né, da maioria dos protestantes. O meu avô, inclusive, era católico, ele veio do interior do Paraná e fala até hoje essas coisas, né, que as pessoas adoravam imagens e tudo mais. Então eu não concebia direito essa ideia de me tornar católico. Por mais que eu achasse interessante ver essa dinâmica do Ícaro, que eu havia falado, né? Como a esposa dele leva isso a sério, como dá pra ser católico sem ser chato. Então isso me chamava a atenção, mas não o suficiente para eu mergulhar de fato nesse negócio. Então a gente chega num ponto que é crucial desse relato, que foi uma live que o Ícaro fez no YouTube. No horário de almoço, ele analisava o marketing digital, os lançamentos ali de cursos, de infoprodutos, de várias figuras na internet, até que ele foi analisar então o marketing do Ítalo Marcilli. E o Ítalo tava nessa live, ele tava no chat e ele pediu para participar da live. Então ele entrou, eles falaram um pouco sobre essa parte do marketing e o Ítalo contou a história dele, como que ele começou na internet, tudo que eles fizeram e tal. Só que o papo começou a ficar um pouco mais profundo, até que chegou numa história que eu realmente considero ser o pontapé da minha conversão. O Dr. Ítalo contou a história do dia em que o pai dele foi assassinado. Em resumo, ele estava lançando a primeira turma da certificação dele. Eram 3 dias de live e no segundo dia o pai dele foi assaltado e acabou levando um tiro na cabeça. Obviamente qualquer pessoa não daria continuidade, né, no lançamento, não faria a live naquele dia, mas o Ítalo foi lá e fez a live. Ele fez a live mesmo assim. O crime aconteceu no início da manhã e a live foi à noite, se eu não me engano, às 21 horas. Quando ele falou isso pro Ícaro, nessa live que o Ícaro tava fazendo, quando ele contou essa história, muita gente falou no chat, aquela live mudou a minha vida, esse foi o marco da minha conversão, que através daquela live muitas pessoas voltaram para a igreja, e aí eu acabei ficando muito curioso, porque a conversa ali entre os dois estava sendo uma conversa muito interessante e essa live também me interessou. Então eu fui pesquisar, né, procurar a dita live e aí eu assisti. Quando eu terminei de assistir essa live, eu só conseguia pensar uma coisa: eu quero ter a envergadura espiritual desse cara. Todas as coisas que eu mencionar aqui, seja link de vídeo, livro, tudo mais, eu vou deixar tudo na descrição bonitinho para que vocês tenham acesso a essas coisas que eu tive também, tá? Então eu assisti aquela live e aquilo me deixou muito perplexo, aquilo me tocou de verdade, de uma forma bem profunda. Eu ficava pensando como é que o cara perde o pai e é ele quem consola as pessoas ao invés de ser consolado. Não tem como ser assim sem ter Deus, é Deus agindo ali, é uma pessoa que tem uma relação íntima e racional com Deus, com a fé, que esse é o conceito da prática da religião, e foi ali que eu decidi, então, eu vou conhecer a igreja, eu vou atrás das respostas, eu vou ver como que esse negócio funciona. Então eu comecei da forma mais simples possível, que é exatamente aonde eu tinha dúvidas, e isso foi um movimento feito de coração mesmo, assim, com a mente aberta, com a humildade de aceitar que eu não sabia nada, de um padre e um pastor debatendo sobre a adoração aos santos e sobre Maria.
que era uma das minhas primeiras dúvidas principais. Eu pesquisei sobre imagens, basicamente tudo que eu tinha dúvida, que eu achava que era errado, que eu tinham me ensinado que era errado, ou eu achava que era, eu ia lá e pesquisava para saber o que a igreja tinha para dizer sobre aquilo. E aí começou a acontecer uma coisa muito interessante. Tudo que eu pesquisava tinha uma resposta que fazia sentido. Até um chat GPT eu criei para discutir alguns pontos da teologia, da religião, tirar minhas dúvidas. Inclusive eu acho que esse foi o GPT que eu mais usei até hoje. Então tudo que eu tinha de dúvida tinha uma resposta. Isso foi abrindo um caminho de aceitação, porque eu pensava, cara, essa é a igreja de 2000 anos atrás. É a mesma igreja aqui, na Itália, em Portugal, em São Paulo. No protestantismo a gente tem mais de 30 mil denominações. A base do protestantismo surgiu ali com Lutero em 1500. Aonde que estava a igreja antes disso? Então essas eram questões, assim, realmente que me começaram a abrir esse caminho para a igreja católica. Tem um outro canal que me ajudou bastante a explicar essas dúvidas que eu tinha, que é o canal do diácono João Vitor Mariano. Ele é um canal focado em apologética. A apologética é a defesa da fé católica. Então tem bastante conteúdo lá que eram dúvidas que eu tinha, coisas que eu acreditava e tudo mais. O link do canal também vai estar na descrição, assim como eu disse, né? E foi assim então que eu comecei essa parte racional e intelectual da conversão. Só que ainda faltava a parte prática. Então eu nunca tinha ido numa missa na vida. Nesse meio tempo de não saber o que fazer, eu acabei visitando outras igrejas protestantes. E todo aquele show, o negócio da parede preta, das luzes de LED, da música alta, dessa questão do apelo emocional. Então as pessoas estão de mão levantada chorando no louvor, e aí quando começa a mensagem a pessoa mexe no celular, sabe? Esse meio tempo que eu visitei outras igrejas protestantes foi um processo um pouco antes de eu entrar, de fato, na catequese, aonde eu visitei essas igrejas, várias igrejas aqui da minha cidade, para ver se eu encontrava aquela coisa da emoção, aquela coisa do afeto que eu comentei no vídeo antes. Então eu fiz esse movimento para ver se ali alguma coisa mudava, para ver se ali tinha algo diferente, e eu vejo hoje que é um movimento bem comum. Então o que acontece muito no meio protestante as pessoas não estão mais gostando da sua igreja, ou não gostam mais das pessoas, ou não gostam mais do ambiente, ou não gostam mais do cheiro, ou não gostam mais de qualquer coisa, elas vão lá e trocam de igreja. Então isso é uma coisa que eu tentei fazer também, mas não era ali que estava o que eu estava procurando. E não só o que eu estava procurando, mas também o que Deus queria de mim. Então essas coisas começaram a me saturar muito. Eu queria algo que fosse mais tradicional, algo mais ritualístico, entre aspas, que não fosse aleatório, assim, e que não tivesse esse apelo afetivo, esse apelo emocional que eu comentei antes. Volta e meia eu via stories de pessoas que eu seguia, que frequentavam missas diárias, e aí eu não sabia se tinha isso aqui na minha cidade, onde que tinha, como que funcionava. E aí eu fui perguntar de novo pro Dr. Bernardo Busanello, que foi quem me indicou a especialização em psicoterapia, se tinha algum lugar aqui na cidade que tinha missa diária. E aí ele falou que sim, que tinha no Mosteiro da Transfiguração aqui em Santa Rosa. Inclusive, fica aqui a minha gratidão à generosidade do Dr. Bernardo, que ele sempre me respondeu de maneira muito solícita. Ele me forneceu até acesso a um curso dele para que eu pudesse assistir uma aula em que ele relata a conversão dele também. Então fica minha gratidão, Dr. Bernardo, muito obrigado. Então ele me falou, que as missas diárias aconteciam no mosteiro, que no Mosteiro da Transfiguração é um lugar incrível, um lugar maravilhoso. Eu já tinha visitado a parte externa dele. Para quem não é católico, eu acabava vendo aquilo como um lugar para ir, sei lá, tomar mate, comer pipoca, para botar o pé na grama, e não como um local religioso, de acolhimento e de silêncio. Entrei no site e aí eu vi lá no site que as missas diárias aconteciam durante a semana às 8 da manhã. Tem mais um detalhe importante que eu acabei de esquecer, que é o porquê de eu ter começado a ir nas missas, Não foi só pela curiosidade, só pelos estudos em si, mas foi muito por uma resposta que eu recebi. Como eu tinha dito, eu tinha essa concepção de fé, de que a fé era emocional, de que a fé era afetiva. Então eu ficava buscando essa emoção, buscando esse sentimento, quando na verdade não é isso. Quando eu entendi, eu tive uma resposta numa pergunta que eu fiz de como aumentar a fé, eu não lembro no perfil de quem que foi que eu entendi, e que aí eu fui realmente atrás de praticar as coisas. Então eu comecei a ir à missa primeiramente para praticar, para fazer atos de fé. Então no início da minha jornada, por mais que eu já havia decidido entrar na igreja, eu ainda não tinha realmente, como eu posso dizer, uma fé, era só uma sementinha, assim, uma plantinha, e aí a gente tem que regar isso para que isso possa crescer. Inclusive eu vou deixar
deixar um vídeo aqui na descrição, que eu havia esquecido desse vídeo. É um vídeo importantíssimo mesmo, para você que se interessa pelo assunto, que está assistindo esse relato aqui, sobre a importância da prática espiritual. Queria explicar sobre isso aqui, mas eu acho que não tem como explicar melhor do que o Padre Faustino. Eu vou deixar então em um dos links da descrição esse vídeo. Peço que você assista ele depois desse, eu vou deixar marcado como importante para que você assista e entenda mais sobre como aumentar a sua fé e sobre a importância da prática espiritual, beleza? Lá fui eu pra missa, sem entender nada sobre nada. Acho que era julho do ano passado, 2024, e tava um frio de 5 graus aqui no sul. Aqui no sul é os dois extremos, né? Quando é frio mesmo, quando é calor mesmo. Então tava mais ou menos uns 5, 6 graus. Quando eu cheguei lá, eu nem sabia onde é que era a igreja, por mais que fique nítido que aquela torre que tem um sino provavelmente é o lugar que tem a igreja, né? Como tava muito frio, a porta da igreja tava fechada. E aí nessa busca ali da onde que fica a entrada, eu acabei atrasando 3 minutos. Então eu cheguei mais ou menos umas 8h03 na missa. Eu entrei pela porta lateral, que era a que eu achei, porque eu nem sabia como era dentro da igreja, né? Então não tive coragem de ir lá abrir a porta principal. Entrei por essa porta lateral e a missa já havia começado. Bom, e aquilo é um mosteiro, né? Então o negócio é bem tradicional. Eles cantam os cantos gregorianos em latim. Para quem não estava habituado àquilo e só ouvia esse tipo de coisa em filme de terror, no início eu acabei me assustando. Só que eu tinha decidido que eu iria à missa durante alguns dias, iria diariamente para ver como que é o negócio, como que funciona. Então, com o tempo, esses cantos eles foram ficando mais bonitos, eu fui me acostumando com eles, foram ficando mais bonitos e hoje eles não saem da minha cabeça. E nesse meio tempo, indo às missas, eu estudava, eu tirava dúvidas, eu consumia conteúdos nesse formato, como eu falei para vocês. Eu meditava muito sobre as coisas que eu estava aprendendo, até que depois de umas 2 semanas por aí, indo nas missas diárias, no final de uma delas eu fiquei lá, né, porque geralmente a missa termina, todo mundo vai embora. Então eu fiquei lá, até que um dos irmãos do mosteiro veio me atender e eu disse que eu precisava falar com alguém, né, que eu estava vindo do protestantismo, que eu tinha dúvidas. E nesse ponto já eram as dúvidas de como que eu fazia para entrar na igreja de fato. Então eu já havia tomado a minha decisão de que eu iria entrar na igreja. O irmão que me recebeu no mosteiro me encaminhou para o Dom Afonso, que me recebeu extremamente bem. Ele tirou todas as minhas dúvidas. Ele me encaminhou ao Dom Paulo, que é o prior do mosteiro, né, o superior da casa. Conversei depois com o Dom Paulo e ele disse que havia um grupo de catequese que estava para iniciar, né, inclusive com alguns colegas que também estavam vindo do protestantismo. E eu aceitei na hora, né? Começamos a catequese e ali nós formamos um grupo muito interessante, onde um puxa o outro para estudar, indica livros, filmes e tudo mais. E foi ali que eu recebi as primeiras indicações de livro. Então eu comecei a ler Todos os Caminhos Levam a Roma, do Chesterton, e aí tem um livro do mesmo nome, Todos os Caminhos Levam a Roma, que também é do Dr. Scott Hahn. E esse do Dr. Scott Hahn é maravilhoso, eu indico muito mesmo, porque é um relato muito bonito de conversão. Como eu disse, os links estão na descrição. Eu vou deixar outros livros para vocês na descrição, que são livros que fizeram e fazem parte dessa caminhada rumo à igreja. Eu indico eles a todos, né? Principalmente a quem é protestante e também quer saber mais, quer tirar dúvidas e quer entender sobre a Igreja Católica. Então nessa caminhada de catequese, nessa caminhada de amizade, eu fui conhecendo novas pessoas, fomos estreitando os laços ali com o grupo do pessoal da catequese, que hoje temos aí um grupo incrível. Um abraço a todos, inclusive, que quem estiver assistindo esse vídeo sinta-se abraçado. E é uma jornada realmente integral, assim. Hoje eu já entendo que para ser um bom cristão, para ser um bom católico, é necessário que a gente estude, que a gente medite. Claro que ir à missa e fazer as coisas que a gente tem que fazer ali como um cristão, como um católico, elas são muito importantes, mas é extremamente importante que a gente mantenha essa questão intelectual, porque na medida em que nós conhecemos as coisas, nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a Deus também, que é onde Deus age, na realidade. E finalmente, então, na Vigília Pascal de 2025, depois de 9, 10 meses de catequese, eu acabei recebendo o sacramento da confirmação e fiz a minha primeira Eucaristia. O batismo eu já tinha da outra igreja, ele foi validado, né? Eu precisei só levar uma declaração. Então, para a glória de Deus, eu voltei para casa, para a Igreja de Cristo,
e eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Como eu disse, a vida de estudos, a busca pela santidade, pela maturidade, é um trabalho perpétuo. Então, assim como hoje eu sou psicoterapeuta, mas a formação pessoal de terapeuta também é algo perpétuo, algo integral, a gente nunca vai parar de estudar. Então, isso é importante para que a gente não seja só católicos de IBGE, como as pessoas dizem por aí, mas de fato vivam a fé com profundidade, com seriedade e com o máximo que a gente tem. Enfim, esse é o meu relato. Eu acho que eu consegui englobar tudo. Eu espero que eu não tenha esquecido nada de importante, de relevante. Também espero que esse relato possa chegar a quem se identifica com a minha história, quem está nesse caminho semelhante, assim como outros relatos também me ajudaram. Considere se inscrever no canal para acompanhar os conteúdos. Que Deus abençoe você e até a próxima.